Boa noite, queridos irmãos, graça e paz a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Josivan e quero dizer que para mim é um prazer estar aqui novamente com você, para junto nós compartilharmos um pouco da palavra de Deus, amém? Queridos, quero agradecer nessa noite ao Senhor pela oportunidade, agradecer aos pastores, Angélica e Ney, por me confiar o púlpito nessa noite. E quero dizer que estou muito feliz. A mensagem hoje ela é para a família. Por isso o meu conselho é que você pegue os seus filhos, sentem ele ao seu lado aí para nós juntos compartilharmos a palavra de Deus nessa noite. O tema da mensagem nessa noite é pais não convertidos aos seus filhos. Vamos falar um pouco sobre uma parábola da Bíblia que está lá em Lucas 15, 25. E nós vamos olhar de uma forma diferente para a parábola do filho pródigo. Eu quero nessa noite pedir que você abra a sua Bíblia aí, ou acesse a sua Bíblia, como achar melhor, em Lucas 15, capítulo 15, versículo 25, nós vamos ler até o verso 31. Quero desde já pedir que você compartilhe o link do culto de hoje à noite, que você envie para pessoas que não são cristãs ou que são cristãs também, pessoas que você conhece que estão precisando ouvir uma palavra sobre família ou a palavra de Deus. Compartilhe isso, evangelize através do seu celular, compartilhando o link da nossa igreja onde nós vamos pregar nessa noite. Lucas 15, versículo 25 a 31. Vou começar do final da parábola. O que é uma parábola? Dizem que a parábola é uma verdade esticada. Jesus tinha uma forma de falar para que as pessoas entendessem de uma forma clara uma história. Geralmente ele queria contar uma história e ele esticava toda essa história para que as pessoas mais simples pudessem entender a mensagem. E esse texto que nós vamos ler nessa noite não é sobre o filho pródigo, mas é sobre o irmão mais velho do filho pródigo. Aquele irmão que ficou indignado quando seu pai perdoou o seu filho, quando perdoou o seu irmão que retornou. E nós vamos ler o texto nessa noite que está lá em Lucas 15, 25. Vamos ler nessa noite. E diz assim: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Continuando: vindo porém este teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, ou o gado gordo. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Vamos orar nessa noite, querido, pedindo que Deus venha nos iluminar para entendermos a sua palavra. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade nessa noite. Queremos te pedir que tu venha falar conosco de uma forma maravilhosa e tremenda. Tu conhece as nossas vidas, tu sabe o que nós precisamos ouvir nessa noite. Portanto, em nome de Jesus, humildemente te pedimos, fala conosco. Não aquilo que queremos ouvir nessa noite, Senhor, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus, e todos nós dizemos amém. Queridos, outro dia eu estava pesquisando sobre faróis, né? Eu estava pesquisando sobre aquele farol que fica aqueles faróis gigantes que ficam nas ilhas.
e geralmente eles ficam acesos dia e noite, né? Mais especificamente à noite. E eu tentando entender qual era a função dos faróis. E a principal função desse farol que fica nessas ilhas é justamente orientar os navegantes sobre locais onde há muitas rochas, locais perigosos, ou onde estão as costas, onde estão os portos. Essa é a função do farol. O farol ele tem que estar visivelmente de dia e visivelmente à noite. Eu vejo isso trazendo para essa mensagem que eu quero pregar nessa noite, que os pais também fazem o papel de um farol na vida dos filhos. Os pais fazem esse papel de estar iluminando o caminho para que seus filhos possam seguir de forma segura na sua vida. Para que quando este filho passar por alguma adversidade, esse filho procure esse pai, procure essa mãe, e eles possam estar orientando ele que caminho seguir. Mas se no momento em que eles procurarem esse pai e essa mãe, e esse farol estiver apagado, para nada vai servir, e a chance desse filho se dar mal na vida é muito grande. Trazendo para esse texto, onde nós acabamos de ler, onde nós contamos aí essa história do filho mais velho, do irmão mais velho do filho pródigo. O que é interessante nessa passagem? Todos nós já ouvimos a história do filho pródigo, em que é um texto clássico da Bíblia, onde se fala que esse pai simboliza Deus, né, que está pronto a perdoar o filho arrependido. O filho simboliza aquele pecador que peca de forma irresponsável, vamos dizer assim, que peca de forma desvairada, ou é uma pessoa que não dá valor a Deus, que não dá valor ao seu pai, mas quando se arrepende, o pai o recebe de braços abertos. E quando o pai o recebe de braços abertos, o seu filho, que era o filho mais velho, não aceita bem esse retorno. E por que ele não aceita bem? E como é que nós enxergamos isso de uma nova forma nesse texto? Como é que eu posso aplicar isso para a família nos dias de hoje? O que é que eu, Josivan, vejo nesta parábola do filho pródigo? O primeiro ponto que eu vejo nesta parábola está no versículo 27 ao 28. Eu vejo um filho que não conhecia o seu pai. Vamos ler o texto, versículo 27 e 28, ele diz assim: e ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Por que ele se indignou? Ele se indignou devido à surpresa da decisão do seu pai. Este filho, apesar de ser o mais velho, ele não conhecia o seu pai. Apesar de ser o filho mais vivido, o filho mais trabalhador, o filho mais obediente, mas ele não conhecia o seu pai. Ele não sabia que o seu pai era capaz de perdoar o seu irmão. Por isso ele se indignou, ele ficou irado, ficou emburrado, ficou com o coração peludo, como dizem, ficou com ranço no coração e não queria entrar, porque ele não conhecia o seu pai. Quantos filhos não conhecem os seus pais? Quantos filhos hoje desconhecem, vivem como estranhos dentro de casa com os seus pais? Não falam, não conversam, não contam história, não riem mais juntos. Quantos filhos? Quantos filhos não têm esses momentos mais com seus pais? Quando eram pequenos, estavam ali próximos, abraçando seus pais. Depois que crescem, se afastam. O pai e a mãe deixaram de ser admirados e passaram a se chamar os coroas. Os coroas não são mais importantes, não tem mais assunto interessante, não querem mais ouvir os pais. Esse filho não conhecia o seu pai. E como é perigoso como um filho não conhece o seu pai. E geralmente quando esse filho não conhece o seu pai, é porque o seu pai também não se deixa conhecer pelo filho. Eu estava lendo uma reportagem sobre um serial killer de Goiânia, que em 2014 ele foi preso. Ele fez 39 vítimas. E quando foi feito ali uma avaliação psicológica,
identificaram que ele tinha um grande ódio, ele tinha grande repulsa na vida, porque o seu pai o tinha abandonado na infância. Esse também não conhecia o seu pai. O que eu vejo neste texto, nessa parábola, é que esse jovem, que esse filho, apesar da idade, apesar da obediência, não conhecia o pai. Vivia com o pai, ouvia o pai, andava com o pai, trabalhava com o pai, mas não conhecia o seu pai. Quantos filhos hoje não conversam mais com seus pais? Não riem mais com seus pais? Não brincam mais com seus pais? Se tornaram adultos. Que nós possamos refletir nessa noite. Você que é filho, eu que sou filho. Minha mãe mora no interior do Amazonas, no município de Urucará. Não tenho pai, não conhecia o meu pai. Quando meu pai morreu, eu tinha 2 anos de idade, eu não me lembro dele, não me lembro de nenhum carinho, não me lembro de nenhuma conversa. E muitos que têm pai hoje, você que está me vendo aí, você que tem pai, muitos não dão valor a esse pai. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, que você deve amar o seu pai, amar a sua mãe, porque um dia eles vão embora, e vai ficar somente a lembrança. A Bíblia diz em Salmos 127, 3 a 5, que diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheio deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmo 127, 3 e 5. Filhos, pai, são como flechas, e você e eu que sou pai, você que é mãe, nós somos os flecheiros, é nós que damos o direcionamento. Essa eu aprendi com o pastor Ney. É nós que damos o direcionamento para esse filho, é você que dá esse direcionamento para a filha, é dos pais que os filhos esperam o direcionamento. Se nós nos omitirmos nessa missão, possivelmente nossos filhos não terão uma vida plena futuramente. Não se omita na sua função de pai e nem de mãe. Amém, queridos? Segundo ponto, o que eu vejo nessa parábola? Eu vejo um pai que não conversava com seu filho. Versículo 29, leia aí na sua Bíblia, 29 a 31. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, do este teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes. Versículo 30. Mataste-lhe o bezerro cevado. Versículo 31. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. O que é que eu vejo aqui, queridos? Eu vejo um pai que não conversava com seu filho. Por quê? O filho não sabia que podia usufruir dos bens do seu pai. O pai não conversava, não aconselhava, não disciplinava, confiava cegamente no filho, não vigiou os seus sentimentos. Apesar de o filho estar ali próximo dele, ele não dizia para o seu filho aonde ele podia ir e onde ele não podia ir. O filho era como se fosse o empregado dele. O filho não sabia que podia usufruir dos bens, porque o pai não conversava com seu filho. Quantos pais em casa hoje não conversam com seus filhos? Quantos pais têm os seus filhos como estranho, porque já estão grandes?
porque já são pais, já são mãe. Esse jovem aqui obedecia o seu pai, e ele estava indignado, porque o seu pai não deixou claro para ele que ele também poderia usufruir dos bens. Uma coisa que eu tenho aprendido nesse meu tempo de cristão, irmãos, e como pai também, eu tenho 2 filhos, os irmãos sabem. Eu tenho uma moça, a Micaela, e também tenho um rapaz, o Levi, que é o mais novo. E uma coisa que eu tenho aprendido lendo e estudando e ouvindo outros pregadores, outros mestres, enfim, pastores, amigos, é que filhos detestam pais emocionais, pais descontrolados, pais que só sabem gritar, que não sabem orientar os seus filhos, pais que não têm palavras sábias para aconselhar. Eu ouvi uma história de uma pessoa que ela botava a faca no pescoço e dizia para o filho, para a filha, que se ela não fizesse aquilo, ela iria se matar. Pais com a emoção doente, sem controle. Filhos detestam isso. Filhos gostam de pais firmes, pais que os cobram, pais que os disciplinam, pais que os aconselham, pais que dão direcionamento para eles. É isso que ele está esperando de você, querido, que está esperando de você, querida, que você oriente. Você é pai, você é mãe, nós temos uma responsabilidade com nossos filhos. Se nós não criarmos nossos filhos, nós não darmos o direcionamento correto, o mundo vai dar, e o mundo vai dar errado. Não transmita sua responsabilidade para terceiros. Temos que orientar os nossos filhos, temos que conversar com eles, temos que dizer o caminho que ele deve seguir. Uma vez eu ouvi uma história de um jovem que a mãe dele foi visitar ele no presídio. Escute essa. E a mãe dele chegou no presídio para visitar ele, conversaram. Quando ele foi se despedir dela, ele foi beijar a bochecha da mãe, e ele mordeu e arrancou um pedaço da bochecha da mãe dele, e ele disse: eu estou aqui por causa da senhora, porque a senhora nunca me levou numa igreja, a senhora nunca me aconselhou, a senhora me deixou só. Que triste para um pai, para uma mãe ouvir isso de um filho. Nós temos responsabilidade. Deus me colocou nessa noite para te lembrar disso. Você sabe disso, mas Deus sabe como está a tua casa e a minha, e Ele sabe o que eu e você precisamos ouvir. Ele conhece os teus filhos, sabe por onde eles estão andando, e você é o farol que tem que iluminar a vida dessa pessoa. Você é o farol que tem que iluminar a vida do teu filho. Pais omissos, pais ásperos demais, que não conversam com o filho, só gritam, não orientam. O lar, como alguém já disse, o lar começa a ficar tóxico, e os filhos querem ir embora cedo de casa, porque a casa fica difícil de conviver. E muitas vezes está em nós o problema, querido, e nós que somos pais, não é nos filhos. Temos que nos reavaliar, fazer uma autocrítica e saber como é que eu estou como pai, como é que eu estou como mãe. Será que eu estou fazendo aquilo que a palavra de Deus manda? Esse filho, esse pai não conversava com seu filho. O filho não sabia que podia usufruir dos bens do pai. Há tanto tempo estou contigo, não me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Há tanto tempo vivia com o pai e não sabia dos seus direitos. Por quê? Porque o pai não conversava com ele. O pai é o líder da casa, ele que tem que orientar. Provérbios 29:15 diz assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Filhos não podem ser criados soltos, sem orientações, sem acompanhamentos.
sem supervisão dos pais. É a nossa parte, queridos irmãos e irmãs. Os filhos, eles são diferentes, eles têm limitações. O mais novo conhecia os seus direitos, talvez era o mais esperto. O mais velho não. O que significa isso? Que filhos têm personalidade diferente, têm habilidade diferente, são bons em coisas diferentes. Nossos filhos não são iguais. Na minha casa, minha filha é um pouco mais tranquila, meu filho já é um pouco mais afoito. Temos que orientar. Amém, queridos? É nossa parte, é nossa responsabilidade. Nós não devemos entregar isso à igreja. A igreja é apenas um adendo, é um acréscimo. O verdadeiro ensino, a verdadeira disciplina é no lar para os filhos. Glória a Deus, porque temos uma sala onde as crianças são ensinadas a adorar o Senhor. Mas é na nossa casa, irmãos, que nós ensinamos, que nós doutrinamos, que nós aconselhamos, que nós damos o exemplo para os filhos. Outro dia eu estava no comércio do meu cunhado ali, onde eu estou trabalhando com ele, aqui no final da rua Nepal, na nova cidade. E entrou um rapaz para ser atendido. Ele fez uma pergunta, eu fui atender ele. E no meio da conversa entre eu e ele, eu chamei ele de filho. E quando eu chamei ele de filho, ele parou o que ele estava fazendo. Aí ele se virou para mim e olhou para mim, estendeu a mão e disse: muito obrigado por ter me chamado de filho. Um rapaz já de 30 anos, mas com uma alma carente por um pai. Quantos pais hoje não chamam mais meu filho, minha filha? E nós muitas vezes não sabemos o quanto é importante isso para os nossos filhos. Essa palavra de carinho. Meu pai, minha mãe. Eu me lembro uma vez quando eu chegava do trabalho, e os irmãos que já foram lá em casa, tem um segundo andar, tem uma escada. E quando eu entrei na garagem, o Levi, meu filho mais novo, ele devia ter uns 5 a 6 anos. E eu vi quando ele falou lá de dentro, eu estava lá fora na garagem, ele perguntou da mãe dele bem assim: mamãe, o meu pai chegou? Nossa, irmão, como isso encheu o meu coração. Meu pai, pronome possessivo, uma palavra cheia de significado. Meu pai. Aquele cansaço que eu estava passou na hora. Como é bom ser chamado de meu pai, minha mãe. Como é bom ser chamado de meu filho. Se o seu filho estiver no seu lado aí, fale para ele: meu filho, minha filha, eu amo você. Há quanto tempo que você não fala isso para os teus filhos? Há quanto tempo que você não beija os teus filhos, por mais adulto que eles sejam? Uma coisa, queridos irmãos e irmãs, que nós aprendemos também, é que o melhor presente que nós podemos dar aos nossos filhos não é brinquedos, não é roupa, não são videogames. O melhor presente que eu e você podemos dar aos nossos filhos é a nossa história. Experimente chamar o teu filho, a tua filha, e conta a tua história para ele. Conta como tu conheceu a mãe dele ou dela, como tu conheceu o pai dele ou dela. Os olhos deles vão brilhar. Ele vai contar essa história, vai ficar enraizada dentro dele. Ele vai contar para os teus netos isso. Brinquedo, boneca, carro quebra, mas isso não vai se apagar, isso vai ficar eterno na mente dele. Conte a tua história para os teus filhos.
faça isso, crie laços com Ele, mostre que você também é frágil. Há muito tempo atrás eu estava pregando numa igreja, e foi uma bênção, pessoas se converteram, se reconciliaram. Desci do púlpito, quando nós terminou o culto, a minha filha Micaela tinha 6 a 7 anos nessa época, não, ela tinha 10 anos na verdade. Quando terminou o culto, que eu entrei no carro, eu e minha esposa começou uma discussão, do nada, começamos a discutir dentro do carro, e a minha esposa falava de lá, eu daqui, acabado de pregar, pessoas tinham se convertido, e a minha filha estava sentada atrás, a Micaela, do carro, no banco de trás, e começamos aquela discussão, foi se acalorando, né? Nem me lembro por que motivo foi, que era tão insignificante que eu nem me lembro. E quando eu olhei pelo retrovisor do carro, os olhos dela estavam direto em mim, direto no pregador. Quando eu vi os olhos dela assim, enchendo de lágrima, aí eu fechei a boca e parei. Chegamos em casa, entramos, todo mundo ficou calado. Ela foi para o quarto dela. E depois eu fui lá no quarto dela. Eu chamei ela, disse: minha filha, meu amor, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero lhe pedir perdão. Quero dizer para você que seu pai, apesar de pregar, apesar de ensinar, apesar de conhecer um pouquinho a palavra de Deus, seu pai erra também. Não sou melhor em nada do que você, sou o mais velho. Eu quero que você me perdoe. Mostra fraqueza para o filho também. Você é humano. Não há nada de desonroso nisso. Pelo contrário, teu filho vai criar um laço emocional com você. Vai mostrar humildade. Talvez seja isso que está faltando para você ter esse laço restaurado com teus filhos. Humildade. Deus sabe quem precisa ouvir isso nessa noite. Amém? Terceiro, o que eu vejo nessa parábola? Eu vejo um pai que fazia acepção de filhos. Versículo 29 diz assim: e saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. O filho mais velho nunca tinha sido tratado de forma especial. O mais novo sim, foi morto o bezerro cevado para ele. Um pai que fazia acepção de filhos, isso é um perigo, irmãos. Lógico, eu estou lembrando coisas que você já aprendeu, que você ouviu. Estou aqui para lembrar você. Esse pai tratou um melhor do que o outro. É natural muitas vezes que nós possamos dar atenção para o filho mais novo, mas jamais devemos transparecer, devemos deixar claro que amamos mais ele do que o outro. Jamais isso. O amor aos filhos tem que ser igual, porque se nós amarmos um mais do que o outro, vai nascer mágoa no outro, e isso é um perigo para os filhos, e para nós também que somos pais. Veja um pai que fazia acepção de filhos. O caçula era o preferido, o mais velho foi ficando de canto. Havia no coração do filho mais velho um sentimento de rejeição, que foi plantado e adubado pelo diabo, irmãos. Eu geralmente estou falando um pouco dos meus filhos, né?
minha experiência. E o meu filho mais novo, o Levi, foi quem eu acompanhei mais, né? Acompanhei a gestação da minha esposa. Quando a minha esposa ficou grávida da minha filha, eu era muito novo, não acompanhei muito, mas acompanhei. Já o Levi teve um tratamento um pouco já mais próximo, vamos dizer assim. E eu sempre estou abraçado, você vai me ver sempre abraçado, beijando ele, andando com ele. E a minha filha, ela foi crescendo, eu fui me afastando um pouco dela. Mas não porque deixei de amar, acho que por causa da idade mesmo. E chegou um tempo que eu não beijava mais minha filha. Quando foi um dia, ela tomou a iniciativa de me beijar toda vez que ela saísse. Eu já não fazia isso porque eu tinha vergonha. Mas ela tomou a iniciativa de me dar um beijo, irmãos, e como é bom você receber um beijo do seu filho, quando ele já é grande, quando ele já tem um entendimento. Como é bom ver esse laço. Outro dia, um tempo atrás, quando eu estava tendo culto aqui, eu vi um irmão beijando o pai dele, um irmão já barbado, e dando um beijo no pai dele, um abraço. Eu disse, meu Deus, como é lindo isso. Há quanto tempo que você, filho, não beija o teu pai? Não beija, às vezes beijam mais a mãe, mas o pai precisa de um beijo também. E como é bom um beijo de um filho. Esse camarada aqui, esse pai fazia acepção de filhos. Deu mais atenção para o mais novo e esqueceu-se do mais velho. Eu sempre digo para o meu filho, o Levi, olha, eu não amo você mais do que a sua irmã. Eu tenho um cuidado maior com você ainda, porque você ainda não sabe se virar, o que é natural. Mas o meu amor por ela é o mesmo que eu tenho por você. O que eu tenho por você é o que eu tenho por ela. Não fazer acepção de filhos. Há pais que usam o erro de seus pais como muleta, né, para justificar muitas vezes a dureza de seus corações. Eu, nessa caminhada, conheci uma pessoa que ela, quando ia acordar o seu filho, ela jogava água nele, porque ele já estava em idade de trabalhar, e ela acordava ele de manhã jogando água nele. Aquilo criou uma rejeição dele para com ela. E até a data em que eu a conheci, faz tempo que eu não a vejo, a sua família tinha problemas por causa desse tratamento. E ela justificava dizendo que o pai dela tratava ela assim, tentando justificar um erro com outro erro. E às vezes nós não sabemos que tratando nossos filhos de forma áspera, de forma injusta, isso cria, irmãos, no coração deles, nós que já somos filhos também, mágoas, cria rancor, doenças emocionais, e que fazem mal no momento e futuramente. Amém? Tem um conselho aqui bíblico, né, para os pais, né, que diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso está lá em Efésios 6,4. E tem um conselho para os filhos também, lembrando dos pais: pais, não irritem seus filhos, antes crie eles segundo a instrução e o conselho do Senhor. A regra é bíblica, meu irmão e minha irmã. Conselho para os filhos: filhos, isso aqui é o segredo do sucesso. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Isso está lá em Efésios 6, de 1 a 3. Eu trouxe aqui uma estatística, né, da falta de pai numa família.
Eu peguei do site desenhodedeus.com, famíliadesenhodedeus.com, que diz assim: estatística da falta de pai: 71% de adolescentes grávidas não têm pai. 63% de suicídio de jovens vem de lares sem pai. 85% de todas as crianças que apresentam desordem comportamental vem de lares sem pais. 80% de estupradores vem de lares sem pais. 71% de todos os casos de abandono escolar no ensino médio vem de lares sem pais. Outra, crianças sem pais têm 2 vezes mais chance de abandonar os estudos, 2 vezes mais chance de terminar na cadeia, 4 vezes mais chance de precisar de ajuda para problemas emocionais ou comportamentais. Pesquisadores da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, descobriram que crianças que vivem em lares onde existem ambos os pais e mães, mas que têm um relacionamento pobre com o pai, têm 68% de chance de fumar, beber ou usar drogas. Por isso, não basta apenas existir, mas um pai que se envolve faz toda a diferença. Isso aqui está lá no site da família desenhodedeus.com. Um pai omisso, ou uma mãe omissa, é uma tragédia anunciada na vida dos seus filhos. Eu ouvi um pregador comentando um texto, eu quero finalizar com isso. Uma tragédia familiar na vida do homem segundo o coração de Deus. Na vida do rei Davi, do guerreiro, do salmista. Uma tragédia familiar anunciada. Esse texto está lá, essa história está lá em 2 Samuel, de 13 a 18. Qual é o cenário? Pai, rei Davi. Filhos, Aminon, Absalão e Tamar. A Bíblia diz que Absalão era o homem mais bonito de Israel. Da cabeça à planta do pé, era o homem mais belo. Tinha o seu irmão Aminon e tinha sua irmã Tamar. Olha só o que aconteceu nessa família. Olha a tragédia que dá um pai sendo omisso. A Bíblia diz que Aminon se apaixonou por Tamar. Ele tinha um amor tão grande por ela que ele parou de comer, começou a emagrecer. E o que ele fez? Falou com seu pai, para que enviasse Tamar para fazer comida para ele, para que ele comesse da mão dela. Mas por trás disso já havia um plano diabólico. Entrou um demônio no coração dele chamado incesto. Ele iria violar a sua irmã. Aí a história conta que Tamar veio até a casa dele, de Aminon, fez comida para ele e foi servi-lo. A Bíblia diz que ele mandou sair todos os servos e tomou ela à força e a estuprou. E tomou ela à força e a estuprou. A Bíblia diz que aquele amor se tornou em aversão por ela. Ele expulsou ela de casa. E ela procurou quem? Procurou Absalão. E sabe o que o rei Davi fez a respeito disso? Em vez de pegar Tamar, levar para ele, para sua casa, para o seu castelo e cuidar dela, não. Davi não fez nada para socorrer a sua filha. E pior, Davi não repreendeu Aminon. O que aconteceu, irmãos? Absalão ficou com ódio do seu irmão.
ficou com um ódio tão grande que ele começou a planejar a morte do seu irmão. E a Bíblia diz que houve uma festa, e nessa festa ele deu uma ordem para os seus servos, dizendo: olha, quando Aminon estiver alegre pelo vinho, vocês podem ferir ele de morte. E foi o que aconteceu. Aminon foi ferido de morte, e Absalão fugiu. E sabe o que Davi fez? Davi não fez nada. Mais uma vez, Davi não chamou Absalão, não o repreendeu, não o disciplinou pelo que ele fez. Pelo contrário, Davi ficou em silêncio. A Bíblia diz que Absalão passou um período de 2 a 3 anos e depois retornou. Só que Davi não queria vê-lo, Davi não queria conversa, Davi não queria ver Absalão e nem conversar com ele. A Bíblia diz que Absalão queria ver o pai dele, que ele disse que ele preferia morrer a não ver a face do seu pai, até que ele conseguiu chegar à presença do rei. E quando ele chegou na presença do rei, sabe o que Davi fez? Não fez nada, não o disciplinou, não chamou a sua atenção, não o puniu pelo que ele fez. Pelo contrário, ele foi até ele e deu um beijo no seu rosto. Irmãos, Absalão saiu dali indignado, seu coração bombado de ódio, colocou o povo contra Davi, deu um golpe de estado, travou uma guerra com seu pai. 20.000 homens perderam a vida por causa do ódio dele pelo seu pai. E quando o exército de Absalão lutou contra o exército de Davi, a Bíblia diz que Absalão estava na sua mula, e ele passou por um arbusto, e seu cabelo se engatou, e foi um guerreiro lá e transpassou o coração de Absalão. Mas o interessante é que Davi, quando mandou os seus guerreiros atrás de Absalão, deu uma ordem para eles, e a ordem dizia assim: tratai bem, por amor de mim, o jovem Absalão. Davi não queria que matassem o seu filho, mas quando chegou a notícia para ele, que está registrada lá em 2 Samuel 18:33, diz assim: então o rei, escute isso, então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. O rei agora estava chorando o leite derramado. Não adianta, queridos, colocar nome bíblico em filhos, se não acompanharmos eles. Absalão significa pai da paz, Abishalom. Mas se não acompanhar, podemos colocar Mateus, Levi, qualquer que seja o nome bíblico, se não houver um acompanhamento, se não houver um ensino e um aconselhamento, não adianta de nada. Quando eu visitei o presídio aqui em Manaus, que eu fui fazer um serviço lá, um serviço voluntário, a minha Bíblia na capa de trás era cheia de nome bíblico de pessoas que estavam presas lá. Não adianta só colocar o nome bíblico, tem que ensinar a palavra de Deus. Agora a pergunta que não quer calar nessa noite: por que Davi não disciplinou os seus filhos? Por que Davi não chamou a atenção de Aminon, não chamou a atenção de Absalão, não protegeu Tamar? Por quê? Talvez, querido, querida, talvez Davi não se achava com autoridade de chamar a atenção dos seus filhos. Por quê? Porque Davi tinha cometido pecados feios. Davi tinha matado um homem inocente chamado Urias, tinha ficado com a esposa dele. Davi estava cabisbaixo. Deus perdoou Davi, mas Davi não se perdoou.
Talvez o diabo tenha usado essa mentira para te colocar para baixo, para dizer para você que você não tem autoridade de aconselhar os teus filhos, de dar um direcionamento para ele. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã, não acredite na mentira do diabo. Deus já perdoou você. Chegue para os seus filhos e diga: olha, meu filho, eu fiz isso, minha filha, eu fiz aquilo, e fiz mais essa que tu não sabe, mas o sangue de Jesus me purificou de todo pecado, e você está diante de um novo homem e de uma nova mulher. E eu quero dizer que eu te amo, e que o caminho que você está seguindo não é um caminho correto. Admita suas fraquezas diante dos seus filhos. Você vai ganhar eles para você. Seu filho está precisando de você, a sua filha está precisando de você. Não entregue eles. A Bíblia diz que eles são herança, eles são presentes. Nós vamos cantar um louvor nessa noite. Não saia daí. E logo depois nós vamos estar fazendo uma oração com a família. Amém.